Muito bem, vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como construir um físico, tá? E por que você deve construir esse físico? Porque mais pra frente você vai precisar, e aí se você não entrar nessa, você vai lembrar de me falando, tá bom? Então preste atenção e, se possível, comece a fazer hoje já tudo aquilo que você precisa para construir um corpo completo, tá? Seja com músculo, seja com força, seja com mobilidade, seja com flexibilidade e equilíbrio. Pessoal, é muito importante, primeiro, antes de tudo, a gente trabalhar aqui, ó, nosso cérebro, tá? Então eu vejo que todas as pessoas quando começam a treinar dificilmente criaram uma consciência do porquê estão ali. E às vezes quando fala, estou aqui por saúde, às vezes é só uma máscara, né? Porque no fundo está querendo lá ansiosamente o resultado estético. Tá, isso é normal, acontece. A gente é estético, a gente é visual, a gente quer. Foi imposto para nós uma imagem de um corpo perfeito. Isso desde Lakota, desde lá da Grécia, né? Então você vê as estátuas que eles tinham esculturas com corpos trabalhados. E o que isso quer dizer? Tira um pouco da luxúria, tá? Tira um pouco dessa parte sexual. Mas isso mostra uma força, uma capacidade de fazer qualquer coisa. Um corpo trabalhado, um corpo fortalecido, ele é capaz de fazer praticamente qualquer coisa. Então, obviamente que cada área vai ter a sua adaptação, mas vamos passar pra gente, vamos colocar aqui no nosso meio e trazer informações para vocês aí evoluírem, construírem o corpo de vocês e criarem essa mentalidade, tá? Então, primeiro, saiba o porquê de você estar treinando. Se for motivações externas, no sentido de colocar um corpo para atrair olhares ou para fazer isso tudo mais, isso vai ser insustentável com o tempo. Porque você vai entender que mesmo você chegando a um certo patamar, você vai ser sempre querendo mais, porque pessoas não têm a obrigação de ficar te olhando, ou te aplaudindo, ou te desejando. Já começa por aí. Outra coisa, geralmente, antes da gente treinar, a gente está condicionado a estágios, né? A estados físicos e mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que já é obesa, que vai começar a treinar, ela tem toda uma bagagem emocional, toda uma bagagem neural, cerebral, baseado na obesidade. Então ela tem todo um comportamento também baseado na obesidade. E não adianta ela só simplesmente pisar na academia sem ter uma consciência ou sem ter um pensar em relação a isso. Veja bem, pessoal, quando vocês se matriculam na academia, muitos dos professores eles já estão com uma demanda muito alta. Não dá para eles pegarem, conversarem, ter essa conversa com vocês. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que eles estão sendo pagos para fazer, que é ali passar os exercícios para vocês, orientar como fazer o movimento. Mas essa consciência que é o mais importante, que é o que vai fazer você ao longo do tempo não desistir e construir o corpo que você quer, não é passada. E é o que eu estou passando aqui para vocês. Bom, então primeiro, mude a mentalidade. No primeiro momento, você não está condicionado, você não está capaz de realizar os movimentos, porque você está com sensibilidade à dor. Pode ser que você aí por tempo de sedentarismo está com muitos encurtamentos, com muitos desequilíbrios musculares, com inflamações crônicas, por conta aí de resistência à insulina, por consumo de álcool, por noite de sono mal dormida, né? Tem a questão hormonal, se você está com a testosterona baixa, você não tem ali a dopamina e o ânimo de você levantar um peso, sequer fazer o movimento. Está ruim de reproduzir, imagine de treinar, entenda? Você não vai ter essa energia. Então, tenha primeiro consciência disso. Analise aquilo que você precisa e entenda que os exercícios, que são ali os instrumentos para você construir o corpo, são as chaves de cura, são as chaves de desenvolvimento para você poder aí passar por essa etapa, que é uma das etapas mais difíceis, que é o começo, né? É a adaptação, que é onde mais tem aí evasão, né? Evasão é quando a pessoa desiste ou para, mas é comum, tá? Eu peço para você não perder a constância, não perde a fé. Eu sei que no começo você vai parar uma semana, não vai querer ir, mas tudo que você fizer nessa parte é o suficiente, tá? Até que você crie aí uma mentalidade, até que seu cérebro ele se condicione a ver que tem como pegar estímulos positivos e satisfatórios através do exercício, e não só através de comidas
hiperpalatáveis, ou de alguma droga, ou de pornografia, ou de sexo, ou de qualquer coisa aí que possa te dar uma dopamina rápida e sem esforço, tá? Então construa essa mentalidade, tenha essa consciência. E um exercício muito legal que vocês podem fazer é o de visualização, tá? Então já tem estudos mostrando o poder das visualizações, principalmente em tocadores de piano, e quem tem um mínimo de conhecimento de instrumento, de música, sabe o quão complexo é você tá com esse lado aqui apertando acordes e depois aqui fazendo dedilhados com tecla. Se a visualização foi uma coisa positiva para pessoas que fazem isso, imagine para nós. Então, sentem aí num canto, ou se você está assistindo esse vídeo depois que terminar o vídeo, visualizem vocês da maneira que vocês querem. Tentem imaginar um físico legal em vocês, mas não comparem, não olhem um corpo de uma outra pessoa e coloquem a sua cabeça ali. Não vai ser igual. Mas imagine como que é, né? Por exemplo, se eu fosse fazer esse exercício, como que é o Leandro com shape? O que o Leandro faz? O que o Leandro come? O que o Leandro ele faz diferente do que as pessoas em geral faz? O Leandro ele sai à noite, ele bebe todo final de semana, ele deixa de treinar 15 dias, ele... Entendeu? Todas essas perguntas, todas essas visualizações vão ser importantes para vocês começarem a trabalhar a mente de vocês, tá? Então tudo é estímulo, o cérebro não... Se você está parado de treinar há muito tempo, se você não treina, o cérebro não está acostumado com isso, então vale você visualizar para você habituar o seu cérebro cada vez mais. Segundo ponto, a gente vai agora para a parte prática, tá? São os exercícios. Então, já falei nesse canal que você precisaria fazer aí para você sempre ir progredindo. Você pode acompanhar no vídeo aí, o Juliano vai deixar no card, tá? Vamos lá. Entenda, e por isso você tem que criar mentalidade. Entenda que a massa muscular é um processo de longo prazo, tá? Por que é um processo de longo prazo? Porque diariamente centavos e centavos são depositados na sua conta de músculo. Então, imagina, se você quer construir 1 milhão de centavo em centavo, o tempo que vai levar. Essa mentalidade que você tem que relacionar, entendeu? Não é de um dia para o outro. A dificuldade máxima que as pessoas têm, acham que é a perca o emagrecimento, porque estão nessa fase, né? Mas na verdade é muito mais difícil você ganhar a massa muscular, porque são vários fatores. Se você tiver com os hormônios desregulados, muito dificilmente você vai ter um aumento da síntese proteica, que é a produção ali das proteínas. Se você não estiver treinando legal, de maneira consciente, no estímulo que tem que ser, você não vai estimular o seu corpo a se adaptar. Se você estiver comendo menos do que você precisa, ou dando aportes aí muito abaixo daquilo que o corpo precisaria para se reparar e a energia para treinar, você também não vai conseguir. Então isso tem que ser a longo prazo, tá? Eu vejo pessoas querendo adiantar o processo com anabolizante, com o GLP-1, que são aí os Ozempic, que são responsáveis, né, por essa parte do emagrecimento. Vejo pessoas buscando muitos atalhos, mas elas esqueceram que não existe atalho, existe o trabalho consistente de tempo. Por isso, a criação da nova identidade. Você não vai ter um novo corpo ou resultado se você não se imaginar primeiramente fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Sentindo, né? Reproduzindo aquilo. Bom, então primeiro mentalidade para depois naturalmente o corpo ir indo. Pode pegar pessoas que começam, né, tem essa dificuldade no começo, mas depois vira uma coisa natural, elas se sentem bem, né? Pode conversar com pessoas aí, você tem trocentas pessoas na academia, caso você duvide que isso é passageiro, de que isso não vai passar, tá? Outra coisa, o medo bloqueia muito a gente, tá? O medo ele é sim uma forma de proteger a gente de coisas catastróficas, mas existe coisas dentro da musculação que não são catastróficas, que são exatamente aquilo que o músculo nasceu para fazer. Então, às vezes, o medo que você tem acaba te bloqueando, tá? O começo é muito comum também, é um desconhecido para o cérebro, é um desconhecido para o corpo, né? Um desconhecido para o indivíduo ali, e a tendência é responder com medo, mas vai se abrindo, né? Não tem confiança, contrate um profissional, busque o auxílio ali do professor que está na sala, veja vídeos, veja o meu canal, para vocês entenderem como realizar o movimento, bom? E sobretudo respira. A respiração é o responsável pelo controle do nervo vago, que é o nervo que faz
o controle do nosso batimento cardíaco, respiratório. Então é necessário aí vocês também respirarem, tá? Para tirar um pouco dessa pressão e desse desconforto que a gente sente quando a gente está treinando. Fechou? É isso, pessoal. Mais um vídeo fica por aqui, tá? Já, como eu falei, no vídeo anterior a gente falou um pouco mais em termos físicos e de comportamento, como vocês podem aí adquirir um grande progresso. E agora a gente está falando sobre a mentalidade que você deve ter aí para você construir praticamente qualquer coisa na vida, tá? Então, da mesma maneira que uma pessoa ela tem a mentalidade para construir um físico, ela também, se ela talvez ali jogar o foco dela para construir um empreendimento, para qualquer outra coisa que leva a longo prazo, ela também vai ser aí bem sucedida porque entendeu que é um processo de repetição, um processo de análise, um processo de se rever, processo de repetição, análise, de rever e tudo mais. Bom, tamo junto, pessoal. Espero que esse vídeo de fato ajude vocês e que todo mundo aí que assiste, e se eu encontrar um dia eu veja no shape, na qualidade de vida que você merece, tá bom? Por mais que algumas pessoas falam que não, políticos aí, o sistema todo acaba fazendo a gente acreditar que não, mas a gente merece sim, tá? Não só um físico, mas como viver numa plenitude total aqui na Terra. Tamo junto? É isso, segue, se inscreva no canal, compartilha, comenta, se vocês têm alguma coisa aí pra falar. E é isso, satisfação, galera. Tamo junto. Obrigado.